Oi gente, muito boa tarde. Hoje no Cotidiano eu recebo aqui no estúdio a Master em Programação Neurolinguística, Manuela Mello. A gente vai bater um papo sobre inteligência emocional. Gente, eu já começo o Cotidiano falando sobre inteligência emocional. Eu quero saber se você aí que está assistindo a gente sabe lidar diante das situações que pedem tranquilidade. Quem vai nos ajudar a entender mais sobre esse tipo de comportamento é a Manuela Mello. Ela que é Master em Programação Neurolinguística e Coach. Isso. Muito bem-vinda, Manu. Vou chamar de Manu, né? Porque eu prefiro íntima, que me chame de Manu. É pra gente ficar mais à vontade. Eu prefiro também. Seja bem-vinda aqui ao Cotidiano pra gente falar sobre um assunto que de fato mexe muito com a vida das pessoas. Inteligência emocional. Vamos falar a verdade. Quase ninguém tem, né? É um desafio e parece que o mundo vai ficando cada vez mais e mais agitado e as pessoas começam a não olhar para elas. Elas entram, parece que dentro de um turbilhão de questões para serem resolvidas e não olham para elas, e aí as questões começam a aumentar, os problemas começam a aumentar. Tem gente que diz assim: não, Manu, inteligência emocional é ter controle das emoções. Ninguém controla as emoções. É difícil. Porque é um processo químico que acontece com a gente. É uma reação totalmente humana, ela vai acontecer. Só que você pode controlar os seus comportamentos. E aí vai depender de um diálogo interno que você vai ter com você mesmo. Para naquele momento, por exemplo, imagine que você está numa reunião e você começa a se exaltar e você está na hora que você tem o hábito de gritar, de ser bem rude. Só que se você tiver inteligência emocional, você respira, sai daquele ambiente, vai para outro, espera a coisa se acalmar para resolver com mais tranquilidade. Isso é um pequeno exemplo de inteligência emocional. É verdade. Geralmente as pessoas elas costumam reagir na explosão, no momento. Eu vou lá e falo. Depois se arrependem. É muito comum. Depois para e fala: nossa, eu não deveria ter feito isso. Mas se você parar um pouquinho, respirar, pensar, como que eu vou resolver esse problema? Como que eu vou responder àquela pessoa que me desagradou? Isso acontece muito no ambiente de trabalho, né, Manu? Muito no ambiente de trabalho, com as pessoas que a gente convive da família. Na minha visão, como programadora neurolinguística, as pessoas merecem ter uma vida extraordinária, elas têm uma vida boa, só que como as pessoas aprendem a fazer as coisas na vida, elas acabam repetindo um comportamento e não mudam. E aí vai repetindo aquele comportamento. Por exemplo, na infância você não recebia carinho da sua mãe e do seu pai. Quase sempre você tende a ser uma pessoa que não dê carinho, porque você não aprendeu. E aí você vai repassando as suas programações que você foi criando ao longo da vida e vai repetindo isso, como se fosse um paradigma criado. Só que é possível, sim. Existe um estudo da programação neurolinguística que diz assim: que existe a ciência do pensamento. Nós primeiro pensamos, depois sentimos, depois realizamos uma ação. Então eu penso, sinto e realizo uma ação. E quem controla o pensamento? Cada um controla o seu. Então eu não posso mais, como programadora, colocar a culpa do que eu sinto ou do que eu sou no outro, porque é uma responsabilidade minha. E uma minoria das pessoas conseguem fazer isso. A grande maioria joga a culpa no outro e está tudo certo. É verdade. É tipo, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser. É verdade. A gente sempre tem que achar um culpado para alguma coisa, né? Você falou uma coisa muito interessante. Você falou que a gente programou o nosso cérebro, né? A gente cresceu, viu tudo aquilo dentro de casa, então a programação já aconteceu. Então, de fato, é possível a gente zerar e reprogramar? Como é que funciona? Eu não digo zerar, mas reprogramar sim. A gente está o tempo todo reprogramando a mente da gente. É como se nossas crenças e valores, elas podem ser mutáveis. Às vezes eu acho uma coisa, acontece alguma questão comigo e eu mudo de opinião. E a gente começa também a mudar na questão dos sentimentos. De como eu acesso uma lembrança e eu tenho um sentimento completamente diferente do que eu tinha antes. E quando acontecem fortes emoções, é como se um trator passasse e fizesse um caminho novo. Entendi. Você cria uma nova conexão neural e a gente pode criar milhões e milhões e milhões de conexões. Imagina, hoje em dia, infelizmente, a gente tem muito assalto, né? Quem já passou por assalto, basta ver uma moto.
com duas pessoas. Já fica traumatizado. Que na hora o corpo já vai dar uma emoção, já vai gerar uma emoção de medo. É automático, porque eu já passei por isso. Então, quando eu vejo uma moto de longe, o meu corpo já avisa perigo. E eu já sinto medo, porque eu passei por aquilo, foi um momento muito rápido, porém muito intenso para mim. E aí aquilo ali gera uma conexão neural. Quando a gente trabalha com programação neurolinguística, a gente procura criar novas conexões neurais poderosas. Às vezes você tem uma que está te levando para um caminho que não é legal, mas você pode sim perceber que existem outras formas de sentir aquilo, e aí você é que escolhe. Sempre é uma autoprogramação. Por mais que o outro faça, você tem que deixar ou não que aquilo aconteça na sua vida. Entendi. Nossos telespectadores também querem participar, viu, do nosso bate-papo. Vamos ver aqui a primeira pergunta. Eu sou muito amigo do meu chefe e como faço para separar isso do trabalho e não interferir? E aí, Manu, que situação complicada, hein? Tem muita gente que de fato não consegue separar a amizade do trabalho. E as pessoas não conseguem separar as emoções. Tem aquela história que diz assim, olha, você quando tiver com algum problema, deixa em casa e vai trabalhar sem um problema. Impossível, gente. O ser humano é uno. Ele vai levar a questão para um lado e para o outro porque está dentro dele. Se no caso o seu amigo também trabalha com você e isso não está interferindo na questão profissional, está tudo bem. Né? É bom você trabalhar com pessoas que você gosta, que são amigos seus. Agora, se isso está interferindo nos resultados da empresa, aí está faltando realmente inteligência emocional para o que é produtividade e o que é amizade. Só que quando você estiver resolvendo uma questão profissional, eu brinco que você usa o chip profissional ali e procura resolver aquelas questões. Então não deixe não de ser amigo dessa pessoa. É muito bom ter amigos, agora consigam fazer com que essa amizade tenha um objetivo em comum, que é o sucesso da empresa, o sucesso da profissão de vocês. Aí sim, vocês vão trabalhar juntos, sorrindo, brincando para chegar nos objetivos. É verdade. E tem muita gente também que acaba levando aquela bronca que às vezes tomou do chefe para o lado pessoal. É muito comum. Que às vezes a pessoa não separa, que aquilo ali foi do meu trabalho, não da minha personalidade. A gente, como programador neurolinguístico, a gente tem uma percepção muito grande da palavra. A palavra fala muito para a gente. O que está dentro ali da cabecinha da pessoa, o que ela quer dizer. A gente não gosta da superfície da palavra. Um programador neurolinguístico ele vai conversar para tentar entender o que está por trás daquela comunicação. Por exemplo, a pessoa diz assim, ninguém gosta de mim. Cara, ninguém gosta de você, nem sua mãezinha. Essa foi boa. Nem você mesmo gosta de você. É uma generalização que a pessoa faz. O programador neurolinguístico vai até descobrir qual é a pessoa específica que ela está tendo esse sentimento para poder resolver a questão. Porque as pessoas generalizam as coisas e aí a comunicação fica muito falha. Entendi. Entendeu? Vamos à segunda pergunta, então. Gostaria de saber como devo lidar com discussões em trabalho ou em locais públicos. É complicado. E aí vem a inteligência emocional. Existe um exercício de dissociação. O ser humano, ele enxerga o mundo parecendo que o mundo é para ele. O olhar dele é daqui para o mundo. Eu não me enxergo, eu enxergo minha mão e o que eu estou vendo por aqui. E quando a gente fala de trabalhar de forma e pensar de forma dissociada, eu vou imaginar como se eu estivesse me vendo na tela da TV. E aí eu pergunto a você numa discussão em público, você se vendo fazendo aquilo, fazendo um escândalo, você gostaria de se ver? Essa é a pessoa que você quer ver? E aí você pensa, cara, eu não vou agir assim. Porque eu não gosto desse papel que eu estou desempenhando na minha vida. E aí você começa a perceber como você é em relação ao todo, ao mundo. E como aquela outra pessoa está te vendo. E você começa a mudar as suas percepções de mundo. Na programação neurolinguística a gente fala que eu não vou invadir a tua forma de enxergar. Eu sei que é a sua forma de enxergar o mundo e eu tenho a minha. Só que eu procuro o máximo entender a sua forma de enxergar o mundo. Porque às vezes quem está fazendo errado é aquela pessoa, porque está sem inteligência emocional. Ela não consegue se enxergar no mundo. Ela acha que a gente brinca que é assim, não é uma ecologia, é uma egologia. O mundo tem que me servir. É mais ou menos assim. Muito bom isso que você acabou de falar. E muito reflexivo também, viu? Acho que muita gente que está assistindo o Cotidiano agora vai parar, vai pensar, vai se colocar na TV
e se analisar. Exatamente. Nossa, eu sou assim. Será que é bacana ser assim? Qual a Isso impressão serve que eu pra passo tudo. para as pessoas? Como é que eu estou vivendo? Não é isso, Manu? Exatamente isso. Em tudo, às vezes uma pessoa quer falar em público, mas ela não tem coragem. Mas se ela se vê e perceber quem ela é, nossa, é tão simples eu estar ali conversando, falando todo o conhecimento que eu tenho para essas pessoas. Então, essa forma de pensar, imaginar de forma dissociada faz toda a diferença. Porque para o cérebro da gente não tem diferença do que é real, do que é irreal. A gente conta uma verdade e acredita nela. E aí vem os resultados na vida da gente. E aí a gente vai ser mais feliz, a gente vai saber resolver os problemas que aparecem na nossa vida, porque é inevitável a vida isso. Problemas vão vir todos os dias, né? Isso daí é normal. Faz parte. A PNL, ela foi muito assertiva porque ela foi observada. Na verdade, ela não foi criada. A programação neurolinguística queria entender por que algumas pessoas têm sucesso na sua vida e outras não. Eles têm o hábito de falar o seguinte: o que separa os vencedores dos perdedores. Então foram 20 anos de estudo com pessoas de sucesso para entender como é que a mente deles funcionava e como replicar isso. Então pessoas, eu, você, qualquer um que está em casa pode usar as técnicas da PNL para começar a ter resultados e tirar aquilo que vem machucando. Porque o ser humano, ele merece ser feliz, as pessoas merecem ter a felicidade na vida delas. Só que elas, às vezes, não sabem o caminho. É verdade. Elas só não sabem o caminho, mas se ela soubesse, ela faria. Então, quando a gente fala sucesso, em qualquer área da vida, eu tenho sucesso no meu relacionamento conjugal, eu tenho sucesso na minha empresa, eu tenho sucesso como mãe, eu tenho sucesso financeiro, eu tenho aquilo que eu considero bom para mim. Então, é primeiro você perceber o que é importante para você e entender uma coisa: a mudança tem que vir de você. Não vai vir do outro, de jeito nenhum. Menina, Manu arrasou na entrevista. Adorei nosso bate-papo, viu? Obrigada, querida. Obrigada a você, meu anjo. Até a próxima, se Deus quiser. Muito, muito obrigada. Obrigada a todos. Cuidem-se. Se tiver alguma questão na sua vida que você queira melhorar, vá em busca, porque você merece. Muito bem. Obrigada, querida. Até a próxima. Muito Tchau, obrigada, tchau. Marcela.